aposentadoria é o sonho de muita gente, mas quando chega o momento, alguns trabalhadores têm dúvidas em relação ao que fazer para receber o benefício. Para a gente entender melhor como iniciar o processo de pedido de aposentadoria, quais documentos são exigidos, nós vamos conversar agora ao vivo aqui no quadro Bom Dia INSS do Jornal da Manhã com a advogada especialista em direito previdenciário, Camila Santos. Bom dia, obrigado mais uma vez aqui pela participação ao vivo. Bom dia, obrigada eu pela oportunidade. Primeiro passo, a pessoa já começa a desconfiar e a gente começa a perceber isso quando tem, às vezes, alguém na família, um vizinho, um colega de infância que já se aposentou. A gente fala assim, opa, será que eu também já estou no momento de me aposentar? O que a pessoa deve fazer antes de dar entrada no processo lá no INSS? Então, a primeira coisa que a gente fala para o segurado fazer é procurar a própria Previdência Social para pedir um documento chamado CNIS, Cadastro Nacional de Informação Social. O que esse cadastro ele vai ter? Ele vai ter toda a sua vida ali dentro do INSS. Todas as empresas que você trabalhou, todas as empresas que contribuíram para a Previdência Social, se você teve carnê, quais os meses de carnê que você pagou. Para que o quê? Realmente eu tenho direito à aposentadoria? Tem lá no próprio site da Previdência Social um ícone que fala assim, faça aqui a simulação da sua aposentadoria, simule a sua aposentadoria. E você vai simular a sua aposentadoria verificando o quê? Qual que é o tempo de contribuição que eu efetivamente tenho. Porque muitas vezes a pessoa faz o cálculo, eu comecei a trabalhar em 1983, hoje é 2016, eu tenho 33 anos de contribuição. Mas se esquece que nesse período você ficou períodos sem trabalhar, você esteve desempregado, entre uma empresa e outra, ficou algum tempo sem trabalhar. Então, na Previdência você conta dias, meses e anos. Vamos imaginar que acontecido isso, a pessoa descobre, o trabalhador descobre que teve um período lá que ele trabalhou numa empresa e ela não recolheu a contribuição previdenciária, até descontou lá do salário ou não recolheu a parte patronal. Ou que a empresa naquele período não assinou a carteira. Tem como o trabalhador, antes de dar entrada no processo de aposentadoria, ir lá na empresa e falar assim, olha, vocês não recolheram meu INSS, eu quero me aposentar. Tem como fazer isso antes de dar entrada no pedido? Sim, Antônio, mas aí você já me falou duas coisas distintas. Vamos lá. Quando a empresa não recolheu, mas eu tenho a carteira assinada efetivamente bonitinho, o INSS ele vai ter que contar esse período, porque a obrigação de recolhimento era da empresa e não minha. Então, eu não posso prejudicar o segurado por um erro da empresa. O INSS, nesse caso, paga. Vai pagar. Agora, eu não tinha carteira assinada e não consta na Previdência Social. Aí eu vou entrar com uma ação de reconhecimento desse tempo de serviço. Aí eu tenho que ter o quê? Provas materiais, fotografia, algum recibo, alguma coisa que eu tenha que comprove que eu trabalhei na empresa. O que eu tenho que comprovar é o exercício da atividade e não a contribuição, porque no caso eu não sou contribuinte individual, eu sou empregado, a obrigação de contribuir é da empresa. E mesmo que a empresa tenha falido ou fechado, os donos ainda estão vivos aí, eu tenho esse direito de entrar com esse processo? Tem esse direito, é um processo de reconhecimento de tempo de serviço, inclusive ele não tem prazo para você entrar. Eu já entrei com ações, por exemplo, para reconhecer o tempo em que o cara foi menor aprendiz lá atrás, em 1975. Então eu entrei com a ação hoje, reconheci o vínculo dele de menor aprendiz e agreguei na aposentadoria dele hoje. Vamos voltar à questão inicial do CNIS, a simulação. A pessoa já sabe pela base de dados do INSS quanto tempo ela tem de contribuição. O que ela tem que fazer? Ela tem que escolher o modelo, aposentar-se por idade, aposentar-se por tempo de contribuição, ou a regra 85-95. Como é que a pessoa escolhe o modelo mais indicado? Então, a princípio sim, eu tenho que saber qual a regra eu melhor me enquadro. Porém, tem uma norma interna do INSS que fala o quê? O INSS tem que me dar o melhor benefício a que eu tenha direito. Então, vamos supor que eu agendei lá uma aposentadoria por tempo de contribuição. Chegou lá, eu verifiquei que eu não tenho tempo de contribuição, mas eu tenho por idade. Eu posso, na hora do agendamento, pedir para modificar a espécie da minha aposentadoria. Posso, mas é importante, no próprio site da Previdência Social, ele fala quais as regras de cada aposentadoria. Eu verificar quais as regras eu melhor me enquadro. Lembrando que o quê?
Por mais que se fale, tem tudo no CNIS, se tiver alguma dúvida, é importante que você não tenha jogado fora os documentos que comprovem os vínculos que você tem. Os carnês, a carteira de trabalho. Então, você vai ter que levar tudo original na Previdência Social. Carteira de trabalho, RG e CPF, comprovante de endereço, certidão de casamento ou de nascimento e os próprios carnês de Previdência Social quando você pagou como contribuinte individual. Nos últimos anos, o governo federal tem feito a seguinte divulgação, que o processo de aposentadoria seria rápido, 15 minutos, 5 minutos. Como que está o tempo entre a pessoa dar entrada nesse processo, fazer esse agendamento, ser atendido lá no balcão do INSS e receber a primeira aposentadoria? Na verdade, o governo federal ele fala isso para que se diminua as filas na frente do INSS. Antigamente você via as pessoas dormirem na porta do INSS para requerer a aposentadoria. Hoje nada mais é do que existe uma fila virtual. Eu agendo o meu benefício e espero meses para a concessão do benefício. Hoje o agendamento está caindo para agosto, setembro. Então eu vou dar entrada hoje, vou receber a partir de hoje. Mas eu vou dar entrada efetivamente na aposentadoria só na data do agendamento. Depois do agendamento, 45 dias para implantação e pagamento do benefício. Agora, dos modelos de aposentadoria, por idade, por tempo de contribuição, considerando o fator previdenciário, tem algum prejudicial? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu já tenho 35 anos de contribuição, mas dependendo da idade ele pode ser prejudicado no valor a ser recebido na aposentadoria. Existe essa situação? Sim, quando eu tenho a incidência do fator previdenciário. Qual que é a aposentadoria em que é obrigatória a incidência do fator previdenciário? Aposentadoria por tempo de contribuição. Então, se eu implemento as condições para uma regra Y, que é a soma da idade e do tempo de contribuição, eu vou preferir a regra Y, que não tem incidência do fator previdenciário. Na aposentadoria por idade, o fator previdenciário ele só vai ser utilizado quando for vir para melhorar o benefício da pessoa. E já na aposentadoria especial, o principal problema hoje é a concessão do PPP. Então, a pessoa, além de na empresa requerer esse documento chamado PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, a pessoa ela tem que verificar se a empresa colocou tudo nesse PPP. Não adianta eu colocar que o cidadão está exposto a ruído, mas eu não colocar qual decibéis de ruído que ele está exposto, porque a lei ela fere a quantidade de ruído que é necessário para uma aposentadoria. Então, correr atrás dos PPPs. Muito obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu.